Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças. Esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma história que aconteceu dentro da África do Sul, o massacre de Soweto. Você sabe o que foi o massacre de Soweto? Se você ainda não sabe, se você não conhece essa história, fique aqui até o final que você vai passar a conhecer. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. O massacre de Soweto foi um episódio que ficou marcado dentro da história da África do Sul e do mundo. Na cidade de Joanesburgo, uma periferia no subúrbio chamado Soweto. Para você entender o que foi o massacre de Soweto, é importante você entender o que acontecia dentro desse país nesse momento. Dentro da África do Sul, já existia um sistema chamado apartheid. O que significa apartheid? Apartheid é uma palavra que vem do afrikaner, que é derivado do holandês e significa vidas separadas. E dentro da África do Sul, esse sistema já existia, porém, ele foi implementado em 1948. Um sistema segregacional que fazia com que os negros não tivessem seus direitos sociais, econômicos e políticos dentro desse país. Assim sendo, esse sistema fazia com que os brancos fossem valorizados dentro do país e tivesse garantida a sua ascensão social. Assim, em contraponto a isso, os negros eram prejudicados. Todas as leis eram para impedir a ascensão do negro dentro dessa sociedade. Eu vou passar para vocês aqui agora algumas das regras ou leis que eram colocadas dentro desse país. Proibição de casamento entre brancos e negros a partir de 1949, proibição da circulação de negros em algumas áreas da cidade a partir de 1950, a obrigação da declaração de registro de cor para todos os sul-africanos, branco, negro ou mestiço a partir de 1950, criação de bairros exclusivos para negros, também conhecido como bantustões, a partir de 1951. Proibição de acesso de negros em determinados locais públicos, incluindo bebedouros e banheiros a partir de 1953. Proibição da relação sexual entre as raças diferentes e elaboração de um sistema educacional diferenciado, direcionado aos negros que viviam nos bantustões a partir de 1953. E foi justamente essa última regra que foi colocada que fez com que os estudantes negros desse país se revoltassem e fossem para as ruas para que fosse feito um protesto contra essas leis. Para a gente entender melhor como funcionava essa segregação, eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Existia cerca de 30% de população branca dentro desse país. Os outros 70% deveriam morar dentro de 30% da área territorial desse país, ou seja, espalhado dentro das cidades. E essa população de 70% não poderia atravessar para ir para os grandes centros desse país, porque eles precisariam de um passaporte para que eles pudessem circular. Se eles fossem pegos circulando por essas áreas, eles eram presos e muitas vezes até eram assassinados. E outra coisa, a educação para os negros dentro desse país era paga. E a educação para os brancos era gratuita. Assim, eles começaram a impor que a educação para os negros, eles deveriam aprender nas línguas afrikaner e inglês, que eram línguas originárias de holandeses e ingleses. Isso fez com que os negros tivessem uma dificuldade muito grande para aprender. Eles impuseram essa dificuldade realmente para que o negro não tivesse uma ascensão social. Então, os estudantes africanos se reuniram e organizaram um protesto no dia 16 de junho de 1976. Esse protesto foi um protesto
organizado pacificamente. Então, ali foram para as ruas aproximadamente entre 15.000 a 20.000 estudantes sul-africanos que queriam simplesmente a derrubada dessa obrigação de terem esse estudo, tanto pago como direcionado para línguas que não fossem as línguas originárias do seu país. Então, nesse dia, eles ali organizados, pacificamente sofreram um terrível massacre dos policiais sul-africanos que estavam ali fortemente armados e começaram a disparar e a primeira pessoa a ser morta naquele grande massacre foi Hector Pieterson, de apenas 13 anos de idade. A sua foto rodou pelo mundo e chamou a atenção para esse sistema terrível que estava acontecendo dentro desse país. O número de mortos nesse dia é um número controverso, porque oficialmente foram 95 mortes, mas a estatística que apontam mais de 700 mortes nesse dia. Esse terrível massacre que aconteceu, que chamou a atenção do mundo para aquele sistema terrível que vinha acontecendo dentro desse país. Esse massacre foi um massacre que tentou calar a voz dos negros, tentou calar a voz dos oprimidos naquele momento dentro do país que lutava pelos seus direitos. Porém, se levantaram várias pessoas ali naquele país que lutaram contra esse regime, que veio a terminar somente em 1994, oficialmente. Porque houve uma luta gradual que fez com que Nelson Mandela, que foi um líder dentro desse país, viesse a conquistar a liberdade desse povo, conquistar a quebra desse sistema através de muita luta, porque houveram vários confrontos, muitas pessoas morreram devido a esse sistema terrível que separava as pessoas dentro desse país e que provou que o racismo é algo extremamente perigoso. Um sistema que isolava as pessoas, um sistema que prejudicava as pessoas, que impedia a ascensão social, que foi multiplicado através do mundo, porque outros países também copiaram o mesmo sistema. Porém, eles fizeram isso de forma estratégica, de forma que os negros eles fossem separados da sociedade, eles não tivessem as mesmas oportunidades. Então, nós devemos sempre lutar contra qualquer tipo de sistema que venha tentar segregar a nossa população, principalmente os negros, que são sempre prejudicados através de leis que hoje em dia não dizem exatamente o que eles pretendem, porém tem um teor, tem um viés racista e estratégico para que nós não possamos ter a ascensão que eles tanto temem, porque se nós conseguimos, se nós entendermos o poder que nós temos, nós chegamos a qualquer lugar e nós precisamos lutar contra qualquer mal, contra tudo aquilo que tenta nos prejudicar. Pessoal, se vocês entendem que esse massacre de Soweto é algo importante para que as pessoas compreendam, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Faça aqui os seus comentários, é importante. É importante você que está vendo esse vídeo vir aqui e comentar, porque nós estamos aqui justamente para isso, para nós aprendermos juntos e interagirmos. Esse é o objetivo, para que nós possamos discutir essas questões que houveram no passado, para que elas não venham mais acontecer. Então, vem aqui, comente, dê a sua sugestão, curta e se inscreva aí no canal. Aqui seremos sempre resistentes.